Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Na nossa já longeva série de podcasts tentando entender um pouco sobre a vida significativa, nos deparamos no último quando falamos dos estímulos externos e até que ponto esses estímulos externos acabam provocando uma reação direta em mim, com uma resposta a eles. E não menos importante, nós precisamos tecer algumas considerações sobre o julgamento, que provavelmente é, a meu ver, uma das reações mais viscerais que nós possuímos. Julgamos absolutamente o tempo inteiro. E de que forma esse julgamento impacta a maneira que eu vejo a vida, a maneira que eu interpreto essas sensações que vêm de dentro para fora, e como o meu julgamento acaba moldando a minha reação. Porque se a minha reação estiver moldada pelo julgamento, já não sou mais eu, é alguma outra coisa, né? Pois é. Então, apenas completando a tua abertura, a gente está nessa linha de entender o que é ser humano. Sim, né? E a gente quer primeiro, antes de chegar à definição, aquilo que entendemos como deveríamos ser, né? A gente está fazendo uma reflexão hoje, como somos, né? E podcast passado, a gente justamente começou pelo meu mundo interno, né? E o mundo interno, a gente viu que tem uma diversidade, né, de reações aos estímulos de fora. E de ano passado a gente falou muito superficialmente, né, do julgamento. Sim. Mas em várias filosofias o julgamento é tido como um dos venenos mais poderosos que gera a nossa mente. Porque essa voz, né, essa voz interna, ela nunca se cala, né? Ela sempre está dizendo, olha, eu gostei disso, não gostei daquilo outro, né, que seria o acolhimento, né, ou a aversão, né? Eu acolhi ou rejeitei. Estamos sempre nesse binômio, né? E após esse estímulo me tocar e eu gerar esse sentimento, muitas vezes a gente fica preso nesse sentimento porque começa a entrar numa roda, né, de pensamentos, né? E você viu o que fulano disse? E por que ele disse isso? E ele fez isso justamente comigo. Mas o cara foi agressivo, não foi? Nossa mente não para, né? E a gente cria então um looping, né, que eu chamo isso de cavar trincheiras, né? A gente vai cavando trincheiras e chega ao ponto de
de criar um estado de enraivecimento tão brutal em certas situações, eu falo, mas como que eu fui parar naquele fundo de poço apenas com meu pensamento? Né? Bom, isso a gente chama isso de julgamento. Né? Mas será que a gente sabe exatamente o que é julgar? Né? Qual é a diferença, por exemplo, entre julgar e observar? Não, eu estou observando que você está sendo mal educado. Isso é julgar ou é observar? Não, eu estou vendo que seu comportamento é inadequado. Eu estou vendo que sua roupa é inadequada. O que é isso? É observar ou é julgar? Né? A gente se depara com certas definições que talvez nunca a gente pensou e foi fundo nelas. Eu não julgo, mas eu estou vendo que você está se comportando inadequadamente. O que é isso? É julgamento? É observação? Eu queria fazer um parênteses aí, que talvez seja pertinente. Né? A primeira coisa que chama a atenção na sua fala é quando você usa a expressão da raiva. Né? É mais fácil para mim perceber quando eu tenho raiva do que o fato de eu julgar o tempo inteiro. Então a pessoa ela pode se queixar, né, dizer, puxa, eu sou uma pessoa, eu tenho me percebido muito irritado, eu tenho ficado muito bravo, eu estou me descontrolando. Como é que eu resolvo isso? Observa que interessante, se não houver de fato um mergulho um pouco mais profundo dentro de si, a gente vai ficar o tempo inteiro na geração TikTok, né? Exatamente. Que é observando a lâmina d'água superficial sem ver o oceano que está lá embaixo e o movimento todo que tem lá embaixo. Quando eu procuro voltar o meu olhar para os momentos em que eu estou julgando, me parece que o julgamento de fato ele serve como base para uma série de emoções contínuas que eu tenho. Então, se me incomoda, por exemplo, o sol forte, toda vez que eu saio eu falo, puxa, que sol forte queima minha pele, me incomoda, isso vai me dar um problema. E Isso é um processo que não vai parar nunca. Não para. Não para nunca. Mas o que vai ficar evidente é assim, como eu sou um cara que reclama. Esse cara é chato. E aí é óbvio, como eu sou um cara chato e reclamo que o sol está forte, as pessoas vão se afastar de mim. Eu vou ter menos amigos, menos relacionamentos. Então eu posso me tornar uma pessoa mais amarga. Por me tornar mais amargo, então é uma roda viva. Né? Você vai engatando um problema no outro e sempre o que está mais aparente é aquilo que você acha que é o problema. Isso vale não só para a irritação, isso vale para a ansiedade, isso vale para a depressão, eu me tornei depressivo, tenho que tratar a minha depressão. A depressão não surgiu do nada, existe uma origem inicial e que muitas vezes alavancou esse processo. Quando eu desço para o fator julgamento, não quer dizer que todos os meus problemas sejam porque eu julgo. Eu não posso dizer isso. Mas talvez a maior parte dos meus problemas sejam e estão ancoradas naquele que julga. Quem é que julga? Pois é. Ainda antes de chegar naquele que julga, precisamos apontar ainda para alguns comportamentos totalmente inconscientes, né? Porque o que você coloca é super interessante. Você colocou assim, o cara fica amargo, a pessoa fica amarga, né? As pessoas se afastam. Só que, hoje em dia, se você observa, 90% da população é reclamona e 90% da população está sempre apontando o dedo e julgando outros, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não gosta. Mas é um vício tão visceral, né? É tão visceral que é o seguinte: se eu me encontro com uma pessoa e a pessoa me fala, você viu o que fulano fez? Porque o cara é assim, porque o cara é assado. Eu entro na conversa. Eu não sou capaz de sair dessa conversa. Eu entro e eu concordo com você porque ele fez aquilo, papapá.
e cria um ping-pong, né? E aí são dois que estão cavando trincheira profundamente, né? Não existe uma rota de saída. Então, esses vícios, né, que fazem parte já de circuitos neurais cristalizados no nosso corpo, né? Como quebrar isso, né? Mas antes de chegar a isso, a gente precisa entender o julgamento, como que ele, a sua raiz, né? Eu passei por uma experiência que me fez pensar muito nisso. Eu acordei 3 horas da manhã com um problema com uma determinada pessoa e de repente me vi que era 4 horas da manhã, ou seja, eu tinha por 1 hora cavado trincheiras, né? Analisando o comportamento daquele ser e simplesmente resmungando o tempo inteiro. Minha cabeça não parava de criticar a pessoa, né? E aí parei e comecei a pensar, né? O tipo de pergunta, o tipo de julgamento que eu fazia sobre aquele ser, né? E assim, não, o cara fez isso, olha, o comportamento dele está sendo assim, assim, assado, né? Pô, por que comigo, ele fez isso comigo, né? Analisando esse tipo de raciocínio e de pergunta, da crítica, me apercebi o seguinte, que o problema não era o comportamento daquela pessoa. O problema era quanto eu estava me sentindo ferido por aquele comportamento. Espera um pouco. O comportamento dele não é um comportamento meu. Eu não tenho poder nenhum sobre o comportamento de um outro ser humano. Voltamos à questão dos estímulos. Eu não vou mudar o mundo. O estímulo vem de fora, está ali presente e vai estar o tempo inteiro. Então o problema não é ele, o problema sou eu. E por que me senti tão ferido, né? E aí que vem a grande descoberta, né? Eu me senti ferido porque como que essa pessoa fez isso comigo? Você fez comigo. Contas, você é uma, né, pessoa, claro. Então assim, o grande responsável do julgamento é o ego. Sim. Porque eu sou maior que você, eu sou melhor que você, eu sou grande, não posso ser tocado. Você vai fazer isso comigo? Então percebe aonde a gente chega e em mãos de que está o julgamento. E olha que importante isso aí, até a colocação da maneira que você fez agora. O primeiro impulso é de raiva. Claro. Quem você pensa que você é para falar assim comigo? O impulso de raiva na hora. Uma reação agressiva. A famosa frase que a gente, desde os anos 70, que a gente aponta isso, né? Você sabe com quem você está falando? Isso virou um jargão aqui na nossa cultura paulista, não é verdade? Sim. Onde exalta, né, a egoidade, é um nível máximo, né? Você sabe com quem você está falando, né? Puxa a carteirinha, general. Isso, né? Então, assim, como sair do julgamento, né? Ou então, voltando aos exemplos que nós demos, se eu simplesmente olho você, né, e tiro uma foto, constato, você está vestido assim, assim, assado. Isto é observar, é constatar, que é diferente a eu olhar e mesmo sem ter um pensamento, eu ter um sentimento que não gostei da cor da tua blusa. Aí você, inconscientemente, você já julgou. Inconscientemente, o que aconteceu? Se eu tive a emoção, o sentimento de que você está mal vestido, veja, eu não pensei, mas eu senti. A tua figura me chocou. Eu julguei inconscientemente. Ou seja, eu tenho uma fotografia na minha memória, né, do que é adequado e o que é inadequado para este momento. Eu não precisei raciocinar. Simplesmente a fotografia que eu tirei foi comparada
inconscientemente com os referenciais que eu tenho e fiz um julgamento. Então veja aonde vai, né, a profundidade do julgar. Basta eu não estar presente para isso acontecer. Você falou uma coisa agora que me chamou a atenção, eu acho muito importante a gente frisar aqui. Talvez já tenhamos falado sobre isso, mas vale a pena relembrar. Em vez de a gente ficar tentando fazer uma discussão filosófica que não vai levar a gente a parte alguma, se primeiro vem o pensamento ou o sentimento, a gente faz divisões como pensar, sentir, corpo espiritual, corpo físico, são divisões didáticas. Na prática, tudo funciona de maneira imbricada e constante o tempo inteiro. Sem dúvida. A gente já falou sobre isso, inclusive. O que é importante lembrar é assim: se eu te disser que eu estou com uma dor de estômago muito forte porque ontem eu tive uma discussão terrível, você vai entender, você vai falar assim, também você ficou alterado, machucou seu estômago. Agora, se eu falar que eu tenho um problema cardíaco porque um dia eu fiquei remoendo uma situação e ainda remoo essa situação, não, mas aí também já é um pouco demais, né? Percebe que são dois pesos e duas medidas? O que me faz pensar é que é certo o raciocínio em que não há divisão entre o pensar, o sentir e o corpo físico. Todas as estruturas estão unidas. Portanto, aquilo que eu penso é tão nefasto quanto a maionese estragada que eu como, se for um pensamento ruim. Porque abaixa a minha frequência. E o meu corpo físico vai sofrer e padecer com isso. Talvez não de maneira direta, mas eu vou começar a produzir alterações. É claro que algumas alterações são decorrentes da idade e são previsíveis, mas a doença em si, muitas vezes, ela é decorrente do meu estado emocional, do meu equilíbrio emocional. E daí a importância de eu manter ou tentar ter um mínimo de equilíbrio emocional ao longo da minha vida. A gente falava disso agora há pouco. O que é mais importante a uma criança? Aprender a falar inglês antes dos 5 anos de idade ou ter equilíbrio emocional? Que valor ela vai levar para a vida dela? É claro que falar inglês é importante, mas ela tem a vida inteira para aprender. Agora o equilíbrio emocional ela só aprende naquela fase. Exatamente. Então, a gente tem que voltar a frisar o seguinte, que a mente é igual que um cavalo, né, chucro, e não precisamos adestrá-lo. Sim. Então, fazendo aquele exercício que nós já falamos várias vezes, de você observar e constatar, você vai abrir um espaço para esse pulso. Porque hoje os nossos circuitos neurais estão tão acostumados a ter esse tipo de comportamento que a gente acha que é impossível, né, deter esse pulso. Né? E é claro, esse binômio sentir, pensar, sentir, né, ele é absolutamente normal para nós cidadãos comuns nesta cultura. Mas, por exemplo, o Eckhart Tolle, naqueles ensinamentos sobre o estado presente, né, ensina vários exercícios do tipo assim: vou abrir a porta, esteja presente e fale para você mesmo, a minha mão está aqui, pega a maçaneta da porta, gira a maçaneta, abre a porta. Simplesmente isto, né? Isto vai criando novos circuitos neurais que vão trazer, justamente, vai dar início a esses exercícios de só observar sem ter reação da emoção. Tá? É um treino mental. Observar para depois, mais tarde, a gente fazer até um estado de comunhão com outro ser, né? de contemplação mais profunda. Mas assim, para mim, a diferença entre o julgar e o observar está justamente que o julgamento está sempre com uma emoção que é avassaladora, ela sempre pula, ela sempre vem e toma conta. Né? O observar, a gente pode se livrar desse pulso inconsciente da emoção, né? Mas há que fazer exercício, né?
A outra questão é como eu saio, né, das armadilhas. Eu me encontrei com você, você começou a falar de fulano que fez isso, que fez aquilo outro, que está errado. Como que eu saio dessa armadilha para não entrar, né, cavar trincheira junto com você? Uma técnica que funciona muito bem é você citar alguma coisa positiva da pessoa que está sendo julgada. Dizer, olha, mas ele também tem este tipo de comportamento que é altamente positivo, você não concorda? Com isso você abre uma porta de escape, né, à situação. Com 2 ou 3 vezes que você coloque isso, você quebra, né, esse circuito de cavar trincheira junto ou ser simplesmente solidário à pessoa que está colocando. Trazer alguma coisa positiva que está na cara que é positiva, ou seja, que a outra pessoa não consiga discordar, né? É por ali a coisa, mas a gente tem que voltar a frisar de que o julgamento ocupa nossa mente o tempo todo. E isto, se a gente quer ir para um outro estágio vibracional, a gente tem que trabalhar. Percebe? Nós estamos chamando a atenção de novo nesse podcast, que no passado a gente falou um pouquinho, mas muito superficialmente, né? O apego à figura que eu tenho de mim é o grande responsável, né? Que chamamos de forma corriqueira comum ego, né? Obviamente os especialistas em psicologia têm outra definição mais profunda do que ego. Aqui nós, numa linguagem mais coloquial e simplista, né? É justamente o apego à minha figura, né? E esse apego à minha figura dá direito de eu me sentir superior, ou assim, você não pode fazer isso comigo, né? Mas não é isso. As pessoas são como são. O mundo é como é. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim, né? E como se faz isso? Como ultrapassar a barreira do ego? Esta é a grande pergunta, né, que fica no ar. Um caminho é trabalhar um pouco a humildade, enxergando que as pessoas todas têm o mesmo direito. E todo mundo, veja, todo mundo busca a felicidade. Todo mundo busca o ser, ter uma vida melhor possível. Ninguém é diferente. Só que, quando a gente falou em aversão e apego, lembra? A gente falou muito, né? Que são 2 grandes venenos. Mas há um terceiro veneno que é a origem, que é a falta de conhecimento. Sim, a ignorância, né? A gente não queria usar a palavra ignorância, porque é muito forte, né? Mas a falta de conhecimento. Né? E essa falta de conhecimento de nós, dos outros, da vida, das leis, né, que nos envolvem, dá chance, né, a essa figura eu tomar conta. E achar que eu posso e devo ser melhor que você, e sou melhor que você, e estou acima de você. Eu tenho mais direito do que você. Percebe? A gente se arroga pela nossa ignorância. Então, só tem um caminho, que é expandir consciência. Que é o que nós procuramos, né? Buscar informação sobre leis, sobre comportamento, como funciona o meu corpo, como eu funciono, como são minhas energias, como me relaciono com o cosmos, como me relaciono com os outros seres humanos, né? E sempre estar buscando, em cima da experiência do relacionamento neste planeta, né? Que me relaciono com seres humanos, com plantas, com animais, etc. Sempre analisando esse comportamento. Porque, no fundo, este é a nossa grande escola, né? A nossa grande escola de expandir conhecimento é estar atento ao que criamos no relacionamento uns com os outros. Né? É isso. Eu acredito que esse tema ele vai permear nossa discussão durante um tempo, porque
é um tema que ele é muito recorrente. Ele vai surgir com outra roupagem, em outros momentos ele vai acabar se mostrando de uma maneira às vezes mais evidente, outras menos evidentes, mas o julgamento, ele provavelmente por fazer parte, né, da estrutura egóica, está presente no ego. O julgamento e a crítica, né? Na verdade, a crítica claro. vem logo a seguir a carona, né? Não tem como. E não tem como, né? Mas eu acho que se a gente está preocupado com o estado vibracional, com a música que eu toco para o cosmos, né? É um tema que a gente tem que tratar. A gente não pode permanecer estanque, né? Porque isso significa repetir o passado. Né? Eu sempre, veja, o tipo de crítica e o tipo de julgamento é sempre igual, é sempre o mesmo. Estamos sempre falando dos políticos, estamos sempre falando do preço, estamos sempre falando do supermercado, estamos sempre falando do ônibus, enfim, a gente repete ontem, repete amanhã e vamos continuar repetindo. E a gente fica num círculo vicioso e pior, né? Ficamos estagnados no nosso crescimento. Isso é fruto da ausência de reflexão. Porque a reflexão propõe uma pausa. Né? Você coloca uma situação, eu preciso parar, ainda que seja um segundo, para digerir o que você está falando, para aí eu me colocar em seguida. Essa coisa do responder rapidinho, respostas prontas, né? Aquela coisa descolada, o tempo inteiro mostra claramente que a pessoa vive no passado. E não consegue escrever o futuro. Porque as reações dela estão absolutamente vinculadas às memórias. Ao passo que se eu quiser enxergar o novo, e o novo está diante de nós a cada segundo, a cada dia, se eu não consigo enxergar o novo se eu estiver com os olhos voltados para o passado. Eu acho que isso é um ponto crucial. E através da reflexão, através do estado de presença, que é você observar o que está acontecendo no seu dia, o que está acontecendo aqui agora. Quando eu trago a consciência para esse lugar, o meu futuro é outro agora. Perfeito. E veja que interessante que no relacionamento existe o diálogo, né? Só que o diálogo, comumente, nas pessoas comuns, ocorre da seguinte forma. Você expõe o teu julgamento, a tua crítica, eu ouço parte, porque eu estou 80% dentro de mim, elaborando críticas sobre o que você está colocando. Né? Julgo e crítica. Você mal terminou de falar e eu jogo para fora tudo isso que eu estava pensando. Né? Então, na verdade, é um processo de comunicação truncado. Porque eu não ouvi completamente, né, que esse outro capítulo, o que é ouvir, né? Eu ouvi apenas com os ouvidos, né? Mas eu não senti, eu não entrei. Quando você propõe a pausa, você fala, eu ouço, em estado de presença, né? Para depois de você terminar, aí eu pensar o que vou responder. É muito diferente. Veja, um diálogo real, ele se caracteriza por não saber onde vamos desembocar, onde vamos parar. Porque eu deveria colocar meu raciocínio depois do teu, em cima do teu. Então, é uma construção. Você coloca seu pensamento, eu reflito, coloco meu pensamento. A comunicação comum, quando eu não te ouço, mas já tenho minha resposta pronta, eu estou tentando levar você a meu ponto de vista. Isso não é comunicação, isso é induzir. Nossas conversas aqui é um excelente exercício de comunicação. Porque a gente entra no tema, a gente não sabe onde vai parar. Você coloca seu pensamento, coloco meu pensamento e vamos construindo. Este é o processo do diálogo que deveria ocorrer normalmente, né?
Em nenhum momento estamos aqui, mas eu não concordo com o que você falou. Né? É o julgamento. É o julgamento. Não, nós estamos construindo. Isto é um verdadeiro diálogo. Né? Um raciocínio, outro raciocínio, sempre olhando a construção. Estamos construindo e não sabemos onde vamos chegar. Né? Mas chegamos a um produto, que é aquilo que automaticamente nos leva à concordância. Né? E importante também, senão o diálogo transforma-se num ato de violência. Exato. Porque você tem que pensar igual a mim. Exatamente. E a gente faz isso. O tempo todo. Aquele cara é inteligente. Ele é inteligente porque ele tem as mesmas conclusões que a sua. Exatamente. Se ele pensar diferente, ele não é inteligente. Ele é arrogante. O tempo inteiro. O julgamento o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não há construção. É isso. É isso.